Luxemburgo costuma ser retratado como um modelo de sucesso europeu, pequeno no território, gigante nas finanças. Com um PIB per capita que ultrapassou os 130 mil dólares em 2025, o país lidera o ranking mundial de prosperidade econômica. Mas será que esses números contam toda a verdade? Sob o brilho dos bancos internacionais e das cúpulas diplomáticas erguidas em Kirchberg, esconde-se uma sociedade cada vez mais pressionada por desigualdades, crise habitacional e exclusão social. É o paradoxo do luxo. Quanto mais o país enriquece, mais se torna inacessível para sua própria população. Mas por que isso acontece? Como pode uma nação tão bem colocada na economia global enfrentar problemas dignos de países em crise? Desde os tempos de Jacques Santer, arquiteto da transformação econômica luxemburguesa e ex-presidente da Comissão Europeia, até a atual gestão de Luc Frieden, o país tem seguido uma rota ambiciosa de integração financeira global. Porém, ao priorizar o capital e atrair investidores bilionários, Luxemburgo deixou de investir no que mais importa: a base social. Moradias inalcançáveis, jovens sem perspectiva profissional e uma população dependente de mão de obra estrangeira desafiam a narrativa de estabilidade. Essa é uma história de contrastes, onde diplomacia internacional caminha lado a lado com tensões regionais cada vez mais nítidas. Entre tratados, blocos econômicos e alianças políticas, Luxemburgo se transformou em laboratório de uma nova geopolítica europeia, uma que valoriza fluxos de capitais, mas ignora os fluxos humanos. Aproveite para conferir se você já é inscrito do canal Nexus Capital e deixe seu like para continuarmos trazendo mais conteúdo como este que vai além das manchetes. Luxemburgo, embora ostente o maior PIB per capita do planeta, enfrenta um paradoxo gritante. Cerca de 20% da sua população vive sob risco de pobreza. Essa realidade escancara uma contradição inaceitável. O país mais rico da Europa convive com bolsões de exclusão social. Por trás dos modernos centros financeiros e dos lucros bilionários, esconde-se uma estrutura profundamente desigual. A disparidade entre a minoria privilegiada e a maioria que luta para se manter revela um modelo de desenvolvimento que favorece o capital, mas marginaliza o cidadão comum. Ignorar essa fratura interna é como construir um castelo sobre areia movediça. Sob o comando de Xavier Bettel, que governou de 2013 a 2023, Luxemburgo intensificou sua transformação em um polo financeiro internacional. No entanto, ao priorizar a liberalização da economia e atrair grandes fundos de investimento, seu governo negligenciou a redistribuição de renda e o acesso equitativo a oportunidades. Simultaneamente, Jean Asselborn, ministro das Relações Exteriores durante quase 2 décadas, foi crucial na projeção internacional do país, mas se manteve notavelmente omisso em relação às mazelas internas. Essa combinação de diplomacia ativa para o exterior e silêncio sobre a desigualdade interna criou uma bolha de prestígio que pouco dialoga com a realidade de milhares de luxemburgueses. Com a chegada de Luc Frieden ao poder em 2023, após um retorno triunfal à vida política, a expectativa era de uma guinada mais equilibrada. Ele prometeu enfrentar os desequilíbrios estruturais deixados por seus antecessores, mas, passados 2 anos, as mudanças são praticamente imperceptíveis para quem vive à margem. O país segue preso à lógica de um sistema que concentra riqueza, mesmo contando com uma das redes de proteção social mais robustas do continente. Essa inércia não apenas aprofunda a exclusão, como prepara o terreno para crises mais amplas. E é justamente no coração desse impasse que explode a crise habitacional de Luxemburgo, revelando as consequências concretas dessa negligência prolongada. Em 2025, a crise habitacional de Luxemburgo atingiu um novo patamar, desafiando não apenas a política doméstica, mas a própria estabilidade social do país. O preço médio de venda de imóveis chegou a impressionantes €8.177 por metro quadrado. E embora represente uma leve queda de 4,86% em relação a 2024, está longe de significar alívio. Enquanto isso, os aluguéis continuam escalando sem freio. A média mensal chegou a €29,20 por metro quadrado, um aumento de 7,23% no último ano. Em bairros de elite como Bel Air, os valores ultrapassam €14.213 por metro quadrado, excluindo até mesmo profissionais qualificados do acesso à moradia urbana. A moradia deixou de ser um direito básico e tornou-se um privilégio de poucos. Essa disparada nos preços é resultado direto de um mercado capturado pela especulação imobiliária, impulsionado por incentivos ao capital estrangeiro e baixa intervenção estatal. O governo de Luc Frieden prometeu, em sua campanha de 2023, ampliar o estoque de moradias acessíveis, mas até agora medidas efetivas permanecem engavetadas. Ao priorizar o setor financeiro, Luxemburgo negligenciou a infraestrutura social que sustenta uma sociedade coesa. O contraste é gritante.
Enquanto os bancos continuam a prosperar, famílias inteiras são empurradas para periferias cada vez mais distantes. Essa dinâmica não apenas aprofunda a desigualdade, como aumenta a tensão entre residentes e políticos. Além disso, o impacto sobre a economia real é inevitável. Jovens, imigrantes e até funcionários públicos começam a abandonar a capital em busca de regiões mais acessíveis, provocando um esvaziamento urbano silencioso. Isso afeta diretamente a oferta de serviços essenciais e o funcionamento da máquina pública. Parlamentares como François Benoit, líder do partido ecossocialista Des Granges, vem pressionando por uma reforma habitacional estrutural, mas encontram resistência de setores ligados à construção civil e ao lobby bancário. Diante desse impasse, o déficit habitacional se agrava, e não é por acaso que o debate sobre habitação social, quase sempre negligenciado, volta ao centro das relações políticas e econômicas do país. O país não nasceu como centro bancário. Sua vocação econômica foi forjada no calor da siderurgia. Durante o século XX, o país chegou a empregar 1 em cada 6 trabalhadores na indústria do aço, tornando-se um dos pilares da comunidade. No entanto, com a globalização e a transferência da produção para países mais baratos, o setor entrou em declínio. Para evitar o colapso, o governo buscou uma nova vocação e encontrou no setor financeiro um caminho rentável, embora altamente concentrador. A transição não foi apenas econômica, foi estratégica. Sob a liderança de Jacques Santer, primeiro-ministro entre 1984 e 1995 e depois presidente da Comissão Europeia, Luxemburgo reposicionou-se como um hub financeiro internacional. Incentivos fiscais, sigilo bancário e tratados vantajosos transformaram o país em um dos destinos preferidos para grandes fortunas e multinacionais. O resultado foi um crescimento expressivo do PIB, mas também uma maior exposição à volatilidade dos mercados globais. O que antes era aço e suor, agora é planilha e especulação, e nem todos conseguiram fazer essa travessia. Essa mudança de perfil beneficiou uma elite especializada, mas deixou milhares para trás, especialmente os menos qualificados. A economia se sofisticou, mas também se distanciou da realidade da maioria. Mesmo com toda a integração europeia, Luxemburgo manteve um modelo voltado para fora, muitas vezes à custa de seu tecido social interno. A disparidade entre os que trabalham com capitais e os que buscam empregos formais se ampliou, acentuando a fragmentação da sociedade. E essa fragmentação se torna ainda mais crítica quando se observa a omissão histórica do país no investimento em habitação social. Um abismo crescente entre quem pode pagar e quem sobrevive à margem dos centros urbanos. Mais de 40 mil pessoas seguem à espera de um lar digno, sem perspectiva clara de mudança. Esse vácuo no planejamento habitacional compromete também o equilíbrio do mercado de trabalho. Profissionais essenciais como enfermeiros, professores e funcionários públicos são forçados a viver longe dos polos de emprego, o que reduz a eficiência dos serviços e eleva o custo de vida. Enquanto isso, figuras como Mark Gergen, do Partido Pirata, seguem denunciando a falta de transparência e cobrando metas realistas. A moradia virou, assim, uma barreira silenciosa à mobilidade social. Paralelamente, o país enfrenta um desemprego estrutural que pouco aparece nos indicadores oficiais. A economia, voltada quase exclusivamente para setores altamente especializados, deixou uma grande parcela da população à margem. Jovens com baixa escolaridade, imigrantes e cidadãos em transição de carreira simplesmente não encontram espaço num mercado restrito a perfis técnicos e financeiros. E, mesmo com um sistema de bem-estar considerado generoso, a ausência de políticas eficazes de requalificação contribui para a estagnação. A questão, portanto, não é apenas de vagas, mas de acesso e preparo para ocupá-las. Críticos como Claude Wieseler, do Partido Cristão Social, vêm alertando que os benefícios sociais, embora essenciais, precisam estar vinculados a estratégias concretas de capacitação. Do contrário, geram uma espécie de zona de conforto forçada, que paralisa o dinamismo da economia. Ao mesmo tempo, o vácuo deixado por essa desconexão entre oferta e demanda é preenchido por trabalhadores de fora. Diariamente, cerca de 220 mil trabalhadores cruzam o país vindos da França, Bélgica e Alemanha, o que representa quase metade da força de trabalho ativa. Esse fenômeno, embora mantenha o motor econômico funcionando, gera efeitos colaterais relevantes. O primeiro deles é a pressão direta sobre os serviços e a infraestrutura urbana, mas sua estrutura interna parece cada vez mais tensionada por essa dependência transnacional. Essa engrenagem binacional, embora eficiente para os setores que exigem mão de obra qualificada, fragiliza o vínculo social e agrava a fragmentação da sociedade luxemburguesa.
Profissionais que vivem fora consomem menos no país, não se integram plenamente à cultura local e, muitas vezes, não compartilham das mesmas responsabilidades fiscais. Isso gera um descompasso que vai além da economia. Afeta a própria identidade nacional e a coesão social. Deputados como Laurent Mozart, conhecido defensor de reformas institucionais, têm levantado o debate sobre a necessidade de repensar a relação com esses trabalhadores e os incentivos oferecidos. Além disso, o crescimento dessa força de trabalho estrangeira expõe as falhas do sistema educacional e de qualificação interno. Em vez de preparar sua população para os postos disponíveis, Luxemburgo passou a importar talentos prontos. Isso não apenas revela um problema estrutural de planejamento, como escancara uma dependência preocupante. Se por um lado essa mão de obra sustenta setores cruciais como saúde, tecnologia e finanças, por outro, contribui para encarecer ainda mais o mercado imobiliário e sobrecarregar as cidades fronteiriças. E nesse delicado equilíbrio entre necessidade econômica e esgotamento urbano, o modelo luxemburguês se aproxima de um ponto de inflexão. Ainda que o país celebre sua posição estratégica no centro da Europa e se beneficie de blocos econômicos como a União Europeia, essa abertura também o expõe a tensões regionais constantes. As decisões políticas de Bruxelas, os tratados de mobilidade e os fluxos migratórios devem ser cada vez mais pensados à luz dessa interdependência. Afinal, o futuro de Luxemburgo, assim como de outros microestados financeiramente poderosos, dependerá menos do PIB per capita e mais da capacidade de manter uma sociedade coesa diante das pressões externas. E é justamente essa interligação entre política, economia e espaço urbano que deve guiar o debate geopolítico contemporâneo. Agora que você conhece os bastidores por trás da riqueza luxemburguesa, fica a pergunta: de que adianta liderar rankings globais se boa parte da população é deixada para trás? A verdadeira força de um país não está apenas no tamanho de seu PIB, mas na capacidade de garantir dignidade e acesso para todos os seus cidadãos. Quando moradia vira privilégio e o trabalho depende de quem atravessa fronteiras diariamente, o modelo entra em desequilíbrio. Luxemburgo é apenas um exemplo e um alerta de como a geopolítica afeta diretamente o cotidiano das pessoas. Você acredita que esse tipo de desigualdade pode se repetir em outros países considerados modelos? Como acha que as próximas décadas vão moldar o equilíbrio entre capital, soberania e justiça social? Deixe sua opinião nos comentários. Esse espaço é feito para a troca de ideias e reflexões profundas. Se essa análise fez você repensar o que está por trás dos números, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente transforma dados frios em entendimento estratégico. Até a próxima!